Trago agora uma reflexão mais ampla, uma reflexão da relação entre a crise do coronavírus mundial e o capitalismo. Você sabe que eu gosto de falar as coisas bem fundamentadas, fundamentadas em fatos. E aí, muitas vezes, quando eu falo coisas assim, há gente que espere que eu fique só indo numa direção. E eu não tenho uma direção, quer dizer, a direção que eu sigo é a direção que os fatos permitem que eu fale, né? Se os fatos permitem que eu fale numa determinada direção, eu busco seguir aquela direção. Eu vejo muita gente agora dizendo de uma crise final do capitalismo, quer dizer, tem desde os que dizem de uma crise final do capitalismo até aqueles que afirmam de uma remodelação do capitalismo. Olha, eu tenho uma visão muito, né, pragmática com relação ao capitalismo, né? Não sei como você define qual a sua visão de capitalismo. Eu vejo que é uma visão, a minha definição tem a ver com a existência do lucro, há capitalismo onde há empresários que lucram, onde o trabalho é formalmente livre, a pessoa vende a sua força de trabalho, ela não é escrava, né? Do ponto de vista formal, é o que importa, tá? Ela não é escrava, ela pode sair de um emprego e ir para outro, isso acontece no capitalismo. As decisões são descentralizadas, quer dizer, não há um órgão central, quer dizer, que diga vamos todos seguir nessa direção, né? Então são decisões descentralizadas. Esses três elementos precisam estar presentes para que haja o capitalismo. E aí você tem a contribuição de Weber, né, o capitalismo racional, né, a racionalidade aplicada ao mundo, que vem da reforma protestante, quer dizer, de 1500 para cá. E o que eu vejo, tá? Me corrija se você quiser escrever nesse vídeo e fazer um comentário, desde que o capitalismo, e aí até o próprio capitalismo depois da reforma protestante, desde que ele se estabeleceu, ele foi inventado tal como conhecemos hoje na Inglaterra, né? Tanto a democracia liberal quanto a produção capitalista tal como nós vivemos hoje foi inventado na Inglaterra. A Revolução Industrial, né, foi o principal momento. Eu só vejo ele se expandir, né? Ele faz uma expansão permanente, quer dizer, nós já tivemos aí, após a Revolução Russa, um período longo, né, de 1/3, pelo menos, da população mundial, até mais, se nós considerarmos a China, né, vivendo num modo de produção que não era o modo de produção capitalista. Hoje não é mais assim. A própria China, ela é capitalista. Eles falam que são socialistas, tem o Partido Comunista, a bandeira chinesa, mas lá há o lucro, há o trabalho formalmente livre, o operário pode mudar de emprego, eles vêm fazendo isso. Tem uma migração muito grande do campo para a cidade. A China passa por um processo de industrialização muito forte, de migração, né, de urbanização do país, ao lucro, né? E lá as decisões, aí o que o Branko Milanovic, né, diz, é um capitalismo político, né? Decisões centralizadas por hora, quer dizer, vários países na emergência do capitalismo de fato tomaram decisões mais centralizadas do que as menos descentralizadas, né? Não significa que a China no futuro não venha a se tornar um país com decisões mais descentralizadas, tá? Mas, de qualquer modo, nós podemos hoje dizer que 2 países estão fora da vida capitalista: Cuba e Coreia do Norte. Coreia do Norte tem em torno de 25 milhões de habitantes, 26, 27. Cuba tem 11 milhões de habitantes. O resto, os demais países, todos estão sob a égide do capitalismo, né? E é claro que dentro dos países existem, por exemplo, né, as tribos indígenas brasileiras não vivem dentro do capitalismo. Mas isso tem em todo o país, quer dizer, populações isoladas que vivem longe, né, da estruturação da economia capitalista. E o capitalismo, ele não só atingiu a todos os países, né, mas ele atingiu, né, ele com essa coisa dos aplicativos, a revolução da informação, ele entrou aonde ele nunca tinha entrado antes, quer dizer, então se você mora numa residência que tem um quarto vago, né, hoje você pode alugar esse quarto por meio do aplicativo Airbnb, quer dizer, então você mercantilizou, né,
o capitalismo entrou dentro das nossas casas, né? Podemos alugar nossas casas, alugar nossos quartos, os quartos disponíveis em nossas casas, podemos alugar nosso carro. Você não está usando o seu carro, pode alugar o seu carro para alguém que utilize no Uber. Tem pessoas que, por meio do YouTube, mercantilizaram, né, se tornaram milionários, gravando seu dia a dia. Agora estou acordando, agora estou fazendo isso. YouTubers famosos, né, no mundo inteiro, em vários países. Então o capitalismo entrou, não só ele entrou nos países, dentro dos países ele entrou nas diversas comunidades, mas ele chega a entrar fortemente na vida de cada indivíduo em função dessa revolução tecnológica. E a ideologia capitalista também ela é avassaladora, quer dizer, ela dominou o mundo inteiro. Em que sentido? Né? Não no sentido de todo mundo querer se tornar empresário, não é isso, mas no sentido das pessoas dizerem, olha, quero ganhar o meu dinheirinho. Como? O meu trabalho aqui, vou dar um jeito, vou trabalhar mais, vou fazer isso, vou ganhar meu dinheirinho. Então, essa busca das pessoas melhorarem seu bem-estar, querendo ganhar seu próprio dinheiro. Essa é a vitória ideológica do capitalismo, que ele predomina, né, em todos os lugares. Então, é um assunto comum entre as pessoas. Ei, o que você está fazendo para melhorar de vida? Estou aqui ganhando meu dinheirinho. Por meio, grande parte da nossa vida, ela ocorre na esfera privada, na esfera particular, né, na esfera do nosso trabalho privado, porque queremos melhorar de vida por meio de nosso trabalho, ganhando nosso dinheirinho. É nesse sentido que a ideologia capitalista entrou em tudo. Quer dizer, as pessoas não dizem, não, vou parar de trabalhar, vou me organizar, vou pressionar o governo para melhorar de vida, né? E gasta a maior parte do tempo assim. Isso não acontece. Tá? Até teve gente que reconheceu isso lá atrás. Alex Tocqueville foi importante no reconhecimento disso. Tá? Foi uma das figuras mais importantes no reconhecimento disso. Não, repito, não que isso não aconteça, mas a maior parte do nosso tempo, a maior parte é dedicada ao nosso trabalho, à nossa atividade privada e particular, com a finalidade de, ganhando um pouquinho mais de dinheiro, melhorarmos a nossa vida por meio de recursos financeiros. Então, eu estou dizendo, o capitalismo se expandiu e desde que ele surgiu, chegou a todas as nações, dentro das nações entrou em todas as comunidades, com exceção de Coreia do Norte, Cuba e algumas comunidades dentro de cada país. O capitalismo entrou nas nossas casas, nos nossos carros, no nosso dia a dia, e a ideologia ela é compartilhada pela grande maioria das pessoas. Né? Então, quando vem uma crise do tipo coronavírus e alguém diz, olha, o capitalismo será reformulado, uma coisa eu tenho certeza que vai acontecer, o tamanho do Estado aumenta, ele cresce. Né? O capitalismo ele não exclui o Estado. Eu estou falando de uma maneira ampla. Agora vamos falar de uma maneira mais específica na disputa entre esquerda e direita. A esquerda que é mais intervenção do Estado e a direita que é menos intervenção do Estado. Existe uma grande literatura, Andrew Schonfield. Andrew Schonfield foi um dos caras que fez um livro clássico lá nos anos 60. Né? Eu tenho esse livro, é um calhamaço, mostrando o tamanho do governo. Então, quando Marx escreveu, o governo era uma coisa mínima, o Estado era uma coisa mínima. O Estado ele tinha o quê? O poder de polícia. Tanto é que está lá na obra de Marx. O Estado tem o poder de polícia, o exército, para reprimir os trabalhadores no movimento que os trabalhadores fazem, no mínimo, dizia Marx, né? Não com essas palavras, por redistribuição de renda. Só que o Estado, depois de Marx, cresceu. Marx não conheceu o estado de bem-estar social, Marx não conheceu o Estado empreendedor que investe em inovação, Marx não conheceu o Estado que investe pesadamente em educação nos mais diversos níveis, Marx não conheceu o Estado que investe em saúde pública, então o Estado se tornou imenso. Marx não conheceu os bancos centrais, ou seja, o Estado que regula a política monetária, então o Estado se agigantou. E a cada crise, toda a economia tem crise, o capitalismo tem crise, o Estado se agiganta. Né? Então agora o que nós estamos vendo é o agigantamento, o que vamos ver da crise do coronavírus, é o agigantamento do governo, o agigantamento do Estado, sem que isso
signifique crise final do capitalismo ou uma remodelação completa do capitalismo. Eu acho que isso não acontece. O que acontece é isso, o capitalismo continua, ele continua se expandindo, continua entrando em todos os lugares que ele não entrou e vai entrando. Eu estou dizendo o que vem acontecendo na história, tá? E aí depois, quando tem uma crise, as crises acontecem, no caso agora é uma crise que tem a ver com um vírus, né? Aí o governo ele aparece para salvar a economia é capitalista. Se fosse uma outra economia, o governo salvaria essa outra economia, mas ele aparece para salvar a economia capitalista. É assim que eu vejo, né? Eu sei que tem muita gente que luta, quer destruir o capitalismo. Eu não acredito que o capitalismo vá acabar, né? Eu não acredito. Agora, se por acaso ele acabar, ele não, no meu entender, ele não irá acabar por conta de uma revolução, né? Por conta, o que eu chamo de revolução? A ação desejosa dos seres humanos organizados indo lá derrubar o capitalismo. Né? Isso já aconteceu no início do século XX e as revoluções elas se tornam cada vez mais raras. Né? O ser humano há um pequeno aburguesamento geral das pessoas. As pessoas se tornam amantes de suas pequenas propriedades, seu carrinho, sua casa, seus pequenos bens, e elas não querem confusão, elas não querem revolução, porque toda desordem ameaça essas pequenas propriedades que as pessoas passam a gostar e passam a se apegar. É por isso que eu acho que, do ponto de vista da ação voluntária humana, o capitalismo não acabará. Ele pode morrer de maduro, por alguma outra coisa, ou porque todo mundo passa, graças à internet, compartilhar bens, ou passa a não ter bens e passa a alugar. Enfim, não sei. Né? Depende, evidentemente, da definição de capitalismo. Mas tal como ele conhecemos hoje, ele continuará. As crises sempre vão acontecer, sempre acontecem crises, e as crises sempre serão pragmaticamente enfrentadas. E esse enfrentamento pragmático das crises, na maioria das vezes, talvez na totalidade delas, significa o aumento do poder do governo, o aumento dos recursos do governo, da capacidade regulatória do governo para gerir a economia e enfrentar a crise. Mas em nenhum momento os países deixam de ser capitalistas. É esse o recado. Inscreva-se no canal, debata, faça comentários e curta o vídeo. Ao se inscrever no canal, acione as notificações.